E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Nos últimos dias, muito se debateu, na verdade, muitas foram as críticas ao indiciamento do Marcel Van Hatten e do Cabo Gilberto após eles discursarem na tribuna da Câmara. E o que é que aconteceu agora? Bom, chamaram Lewandowski lá na Câmara e durante a sessão, o Marcel Van Hatten falou algo sobre o diretor-geral da PF do Lula, o Andrei, e adivinha? O Andrei vai acionar a PF mais uma vez contra Marcel Van Hatten e não para por aí os assuntos que envolvem a nossa democracia. Rodrigo Pacheco até saiu em defesa dos parlamentares e o direito deles falarem. Alguns jornalistas comentaram algumas coisas, mas o consórcio que tanto aplaudiu e bateu palma para muita coisa, parece que está começando a ter alguns problemas. A Folha de São Paulo ficou de fora de uma entrevista com o Andrei. Isso e muito mais vai comentar no primeiro tópico do vídeo de hoje, cheio de coisa, para depois a gente falar sobre o seu Dilma e sua relação com o mercado. Saiu uma pesquisa que mostra primeiro um desembarque total, né? 90% não bota mais fé no Lula. E essa pesquisa é bem longa, tem vários itens, eu quero mostrar vários para vocês, inclusive até cenários. Quem votariam, Lula ou Bolsonaro? Números bem interessantes. Uma coisa pra gente comentar, falar sobre a Globo. A Globo ontem colocou todo o seu time em campo para tentar descredibilizar a Quest. A Quest só serve, né? E o mercado quando apoia a Painho. Aí depois falar do Brasil do Dilma, algumas coisas que estão acontecendo, alguns lobbies estranhos. E no final, nem sei se vai dar tempo, comenta as coisas aí sobre a direita. Coisas mais interessantes, mais leves. Mas vamos lá. Pobre Mário Sabino. Eu falo pra você às vezes, né? Tipo assim, se der tempo a gente fala sobre tal assunto. E às vezes quando dá tempo eu nem reclamo, porque eu sinto que o universo tá falando, vai acontecer alguma coisa, vai juntar mais notícias, e na hora que a gente fala, a gente vai falar tudo de uma vez só, vai fazer muito mais sentido. Parece que o Mário Sabino não tem a mesma sorte que eu. Porque ontem, o Mário Sabino escreveu um texto com o que tinha acontecido até ontem, 11 da manhã. Se ele tivesse esperado só um tiquinho mais, talvez ele pudesse ter feito um complemento e um texto um pouco mais completo. Porque ele comentava o que aconteceu até o momento do indiciamento do Van Hatten, do primeiro. Aí tá ali. E o Estado Novo de Direito cancelou a imunidade de Marcel Van Hatten. Não só do Van Hatten, como também do Cabo Gilberto. Bom, segundo o Mário Sabino, Marcel Van Hatten é um bolsonarista de 4 costados. Eu tenho meus questionamentos. Enfim, ele acusou da tribuna da Câmara, e tem que deixar isso claro, o delegado da PF, Fábio Chor, de ter criado relatórios absolutamente fraudulentos para manter Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, na cadeia. O gajo, o caso Felipe Martins, é suspeito de golpismo, etc. E a PF o acusava de ter tentado fugir para Miami no final de 2022, a despeito dele ter provado que não fez. Ficou preso mesmo assim durante 6 meses, de acordo com as normas do Estado Novo de Direito, que passaram a imperar no país. Agora, como a PF não admite que errou, Felipe Martins é acusado de ter forjado uma viagem aos Estados Unidos para escapar da prisão. Classificar enredo da PF de rocambolesco é pouco, e o deputado Marcel Van Hatten foi além nas suas adjetivações ao abordar o caso, confiante de que continuava valendo o artigo 53 da Constituição Federal. Só que, porém, todavia, o Estado Novo de Direito interpreta como quer, o que não dá margem a interpretações, e permitiu que Marcel Van Hatten fosse indiciado pela PF por ter ofendido a honra do delegado Fábio Chor. Ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ex-integrante do Supremo, falou à Comissão de Segurança Pública da Câmara, na presença de Van Hatten, o ministro defendeu o indiciamento, e isso a gente comentou. Salvo engano, o Estado Novo de Direito é o primeiro a relativizar a imunidade parlamentar desde 1968, quando a ditadura militar assumiu sua ferocidade. Naquele ano que parecia tão longe e hoje está tão perto. O deputado Márcio Moreira Alves proferiu um discurso da tribuna da Câmara, conclamando para que houvesse um boicote às comemorações de 7 de setembro. Furibundos, os milicos queriam processá-lo pela Lei de Segurança Nacional, mas se depararam com a imunidade parlamentar assegurada pela Constituição de 67 sem excepcionalidades. O problema, digamos assim, foi resolvido depois do AI-5
por meio de uma emenda constitucional imposta pela ditadura que rezava o seguinte. Aí você vê a diferença do Brasil de 2024 para a ditadura do AI-5. Aspas. 68. Os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato por suas opiniões, palavras e votos, salvo nos casos de injúria, difamação, calúnia ou nos previstos na Lei de Segurança Nacional. Aí o Mário Sabino mostra, né? Há de se convir que os militares, ao menos, se davam ao trabalho de mudar o texto da Constituição. Há de se concordar também que o Estado Novo de Direito, que cancelou a imunidade de Marcel Van Hatten, é uma das coisas mais velhas que existem. E aí, só antes de falar das novidades, ontem a gente tinha comentado, né? O Samuel Pancher pegou uma decisão em 2017 e aí acharam a decisão de 2021. Ministro Lewandowski rejeita a queixa-crime de Luciano Hang contra Paulo Pimenta por supostas ofensas. O relator verificou que a conduta atribuída ao deputado está coberta pela imunidade parlamentar. Foi civilizado, porque com um golpista vale tudo, né? Luciano Hang é um golpista, na visão do Estado Novo de Direito. E aí, é o que eu disse. Se Mário Sabino tivesse esperado, rapaz, até umas 11 da noite, para fechar o texto, ele vê isso daqui, né? Ele soltava o texto quase meia-noite, na madrugada, ia ficar completinho. Porque durante a sessão, o Marcel Van Hatten falou, se eu falei alguma coisa aqui e você acha que, sei lá, eu tô errado, você tem que me prender, então me prenda, porque se não me prender, meio que você tá prevaricando. Chefe da PF pedirá a abertura de inquérito contra Van Hatten por chamá-lo de prevaricador. O André apresentará uma representação contra Marcel Van Hatten, que o chamou de prevaricador em audiência na Câmara dos Deputados. Ele pedirá que o órgão apure se Marcel Van Hatten cometeu crime contra sua honra. É comentar para vocês ficarem sabendo. Porque aqui é o tipo de coisa que às vezes, sei lá, é bom deixar registrado na história, né? São alguns marcos, assim, vários, às vezes diários, quando não diários, pelo menos semanais. Sei lá, será que teve alguma semana, nem desde quando, né, que a gente não teve uma notícia que a gente fala, meu Deus, seguimos andando para trás, não é só na economia, em outras áreas. É chover no molhado, todo mundo já tem opinião, né? Não precisa lavar a alma de ninguém. Eu coloquei isso daqui não por nada, porque, veja só, Ana Paula Henkel colocou o Vitor Lewandowski, beleza. A Ana Paula Henkel, ela destaca, há limites para tudo, não há direito absoluto, nem o direito à vida, que é a fala do ministro Ricardo Lewandowski. E a Ana diz, este homem é o ministro da Justiça do Brasil. Pode causar até certa surpresa você ver que, poxa, assim, a opinião do Rui Costa Pimenta não chama tanta atenção, né? Ruizão, brother nosso, PCO, normalmente a favor da liberdade de expressão. Ele dá RT na Paula Henkel, eu acho que chama mais atenção. Mas o ponto ainda não é esse. Se não há nenhum direito absoluto, não há direitos. Os direitos fundamentais ou são absolutos ou não são direitos, como de expressão, de pensamento, de manifestação, etc. Quando você começa a colocar restrições, esses direitos acabam. O capitalismo e a democracia dos capitalistas já não comportam nenhum tipo de liberdade. É daí que tais declarações emanam. Tá? Tem muita coisa, né? Isso daqui, beleza. Nossa, o Ricardo Pimenta deu RT na Paula Henkel. Mas por que eu coloquei isso daqui? Porque vou te fazer uma pergunta. Olha essa manchete. Rodrigo Pacheco. O Pacheco diz que deputados que criticaram a PF têm direito à imunidade. Em novembro, não. Já estamos em dezembro. 5 de dezembro de 2024. O que é que te surpreende mais? O PCO falar sobre o direito de liberdade de expressão ou Rodrigo Pacheco defender minimamente o que está na Constituição brasileira? Aqui virou notícia, né? Nossa, Pacheco. Aquela notícia todo mundo assim, meu Deus! Porque o Pacheco é uma espécie de filho do Lula, né? Você fala, nossa, Pacheco aí ele apoia realmente tudo, todos os silenciamentos, e até o Pacheco defendeu. Até o Pacheco falou que, poxa, a opinião dos dois deputados
na tribuna, cara, é inviolável. E que eles não podem sofrer retaliações por causa de discursos que fizeram. Aí você também se pergunta, né, rapaz? O que está acontecendo no Brasil para até Pacheco estar criticando? Até o Pacheco criticou. Porque quando o Pacheco critica, é porque a coisa realmente já saiu demais do controle. Diretor da PF diz que críticas de presidente da Câmara não afetaram a investigação contra deputados. Poupou o Rodrigo Pacheco, né? Ou talvez nem tomou conhecimento. Teve uma coletivazinha com vários jornalistas, que a Folha de São Paulo não foi convidada, a gente já chega lá. E aí o senhor delegado Andrei falou que as críticas do Lira, né, que se opõem aos inquéritos abertos, muda nada. Enfim, né, durante o café da manhã, o Andrei disse as reclamações do Lira não vão atrapalhar a apuração da PF. E o bom é isso daqui. Lira protestou contra os indiciamentos do Van Hatten e do Cabo Gilberto, atrapalhar zero. Nós não vamos afastar 1 milímetro daquilo que nos pauta, que é a Constituição e as leis. Isso é o que pautou as nossas investigações, que dá a capacidade de dar respostas ao sistema de justiça criminal. Tenho um profundo respeito ao parlamento, já estive lá algumas vezes, né? Tenho conversado com Lira, com Pacheco, mas precisamos separar claramente aquilo que é liberdade de expressão, que é a prerrogativa do parlamentar em relação à sua fala, as opiniões do cometimento de crime. Para o diretor da PF, a imunidade parlamentar não é um direito absoluto. Segundo ele, a Constituição protege o direito à honra. Tá? Mas não é nem aqui a parte bacana. Na verdade, está nessa matéria. É nessa matéria aqui, deixa eu ver. Agora eu tô na dúvida agora. Putz, será que eu esqueci de pegar? Teve alguma decisão aqui? Deixa eu ver. Pera aí agora. Eu tô achando que eu esqueci de colocar na sequência. Ah, não. Tá aqui, pô. Tá aqui. Calma. A parte boa vem agora. Chefe da APF exclui a Folha de São Paulo de entrevista coletiva e se nega a explicar motivo. Eu achei que era a justificativa dele ali na hora de falar de iniciamento do Marcelo Vargas. Não, é nessa matéria. A Folha de São Paulo não foi convidada, né? Todo mundo ficou se perguntando. Lembrem que nos últimos dias a Folha de São Paulo publicou a matéria falando sobre algumas lacunas presentes no relatório da Polícia Federal. Teve gente também pontuando naquela série de notas do Fábio Serapião junto a Glenn Greenwald. Mas enfim, o diretor-geral da PF, o André Rodrigues, promoveu uma entrevista coletiva na manhã desta quarta na sede da corporação em Brasília, mas a Folha foi o único dos principais veículos de comunicação do país a não ser convidado. André foi questionado por meio de sua assessoria sobre as razões do veto, mas não quis se manifestar. O Ministério da Justiça, do Lewandowski, a quem a PF é subordinada, disse apenas que caberia à PF se posicionar. O diretor-geral da PF foi questionado mais tarde pessoalmente pela Folha, mas se recusou a dar explicações. Vocês mandaram e-mail lá, né? Não vou comentar, disse ele. No encontro desta quarta, após o diretor-geral da PF falar durante a primeira meia hora, enaltecendo o que vê como qualidade da polícia e de sua gestão, ele foi questionado por jornalistas sobre as lacunas ainda presentes na investigação. Entre elas está o fato da PF não ter ouvido os integrantes do alto comando do Exército, colegiado que é apontado no relatório como barreira fundamental para que o golpe não fosse consumado. Outro ponto ainda carente de prova robusta é a afirmação no relatório que Bolsonaro sabia do plano para eliminar pessoas. Tem uma lacuna. Aí veja. Nas respostas, André afirmou que a decisão sobre não ouvir todos os integrantes do alto comando do Exército foi técnica. Tudo técnico, 100% técnico. Eu adoro o Brasil. Tudo é técnico, sabe? Todas as decisões econômicas são técnicas, todas as decisões na área da saúde são técnicas, todos os ministros do Lula são técnicos, todo mundo é técnico. Eu quero agora o povo que seja mais político, porque as decisões técnicas estão muito técnicas. Então, temos que voltar para as decisões políticas. Mas tudo técnico. Ele disse ainda que, embora que houvesse um plano para eliminar pessoas, que foi um dos principais tópicos do relatório final, os crimes que estão sendo investigados se referem à trama golpista. Alguém foi indiciado por tentar eliminar? Por tentativa de tentar eliminar?
Quem está falando de eliminar a lei? O que a gente está falando é que é de uma trama de golpe. Esse é o crime que está sendo investigado. Mas vocês fizeram questão de dar destaque, né? De falar, fazer as afirmações. Porque assim, olha como é complicado isso. Essa situação é bem grave. Se existiu um plano assim. Porque se existe um plano assim, e você avisa para a população que esse plano existe, e você fala que Bolsonaro sabia desse plano, irmão, você causa um desgaste muito grande na imagem do cara. E a imprensa está perguntando exatamente por isso, né? Com base no que vocês fizeram essa ligação de Bolsonaro com esse plano? Sabe? Então, assim, beleza, não. A gente não indiciou ninguém por causa disso. Ok, beleza, bacana, massa. Mas, pô, irmão, relaxa aí também, né? A organização criminosa não era para cometer, enfim, né, eliminações. Ninguém foi indiciado por isso. Era para cometer os dois crimes, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. O chefe da PF declarou ainda que se a PGR ou o Supremo entenderem que há lacunas ou algo a mais a investigar, isso vai ser feito, né? Para ele tá de boa. Se a imprensa acha que tem lacuna, é problema da imprensa. Quem tem que achar é o Poder Judiciário. Parabéns, Folha de São Paulo. Aí Bolsonaro, acho que fez muito bem, daquela cutucadinha. Merece. Por tudo que a Folha fez ao longo dos anos, né? Ele tá ali, ó. Por anos, eu fui injustamente chamado de fascista, acusado de autoritário, mas sempre fui um defensor intransigente da liberdade de imprensa. Mesmo discordando da linha editorial da Folha e criticando algumas de suas reportagens, jamais impedi qualquer veículo de realizar o seu trabalho. Hoje, no governo do amor e da democracia, a Folha é proibida de participar de coletivas, pessoas são presas por opiniões, deputados são indiciados por suas falas, e o escrutínio da imprensa é evitado a todo custo. Enquanto isso, os supostos defensores das instituições fingem não ver o que está acontecendo. A verdade é que o que vemos hoje no Brasil é um ataque sistemático a todos os pilares da democracia: a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a imunidade parlamentar, a soberania popular, uma a uma. As garantias constitucionais mais importantes estão sendo relativizadas e até os direitos dos religiosos, como o sigilo sacerdotal, estão sendo violados. Isso tudo enquanto promove um teatro e finge defender a democracia contra ameaças que nunca existiram. Talvez os signatários da Carta pela Democracia não estejam prestando atenção, mas nós estamos e o resto dos brasileiros também. Não podemos continuar assistindo a tudo isso com indiferença. Esse tipo de coisa não é normal e não é aceitável. Se deixarmos nossas liberdades serem destruídas agora, nos arrependeremos amargamente no futuro. Esse final aqui eu não acho que o Bolsonaro está falando para a direita, né? A direita todo mundo tá realmente sim, tenta, conversa com as pessoas, trabalha. Mas tá falando assim, pro Brasil como um todo, né? Fala assim, ô galera, vocês aí que ainda acham que tá, não, o golpe, acorda, pô. Acorda, deixa de bancar o isentão, deixa de bancar o gostosão, sabe? Esquece essa indiferença, sabe? Reage, cidadão. Bolsonaro até podia citar, né, algumas matérias da Folha contra ele, pegar, sei lá, por causa do blogueiro de crachá. Aquilo foi um absurdo, né? Com a Patrícia Campos Melo. Aí, se liga nisso daqui. O Alcolumbre tá eleito, basicamente. Não vai mudar muita coisa. Apoiar ele ou não. A diferença é que pode ter um espaço ou não. E acho que ninguém espera que uma presidência de Alcolumbre, né, uma presidência do Alcolumbre no Senado, vai ser boa pro Brasil, né? Não vou nem falar pra direita. Pro Brasil, acho que vai ser terrível. Mas enfim, Alcolumbre conseguiu apoio agora formal, já tinha basicamente, né? Mas só formalizou o apoio do MDB, Renan Calheiros, um dos principais nomes do MDB. Eu falei porque ele aparece aqui na nota. Aí, olha o que diz. O MDB no Senado decidiu nesta quarta apoiar o Alcolumbre. Em troca, o Alcolumbre prometeu garantir a tramitação mais rápida do, olha o nome, Pacote da Democracia. Com esse nome, com certeza é ruim. Porque eu não acredito que Renan Calheiros goste de nenhuma democracia. Sem nenhuma hipocrisia, sem meias palavras. Renan Calheiros não gosta de democracia. Nenhuma dessa turma gosta de democracia. É só conversa mole. Iniciativa que engloba projetos de lei como um que proíbe militares de assumirem o Ministério da Defesa. Essa iniciativa foi defendida por Renan Calheiros, que fez outros 4 projetos de lei, uma PEC em relação às manifestações antidemocráticas e tudo mais. Aí veja. Veja que trata os 5 projetos de lei e a PEC do pacote da democracia. Isso aqui é o que o MDB defende. Cria um rol de crimes de intolerância política,
que podem ser punidos com penas que vão de 6 meses até 12 anos de prisão, vai vendo, né? Crime político. Além de colocar a motivação política como qualificador, né, para tirar a vida de alguém. Impõe pena de 6 meses a 2 anos de prisão a autoridade que participar de manifestação pública de caráter político-partidária ostentando a condição de seu cargo. Estranho isso, né? Porque você para e pensa, mas peraí, manifestação de rua só tem de direita, porque a esquerda não lota uma Kombi e o Centrão nunca foi pra rua. Nunca. Então parece que eles querem criminalizar qualquer tipo de manifestação, participação de qualquer tipo de político. Proíbe militares da ativa ou da reserva assumirem o Ministério da Defesa. Isso aqui é uma coisa assim, ó, não é direita, esquerda, centro, liberal, comunista, social-democrata. Pelo amor de Deus, que país é esse? Que país é esse? E é um negócio assim, específico. O ministério que mais tem ligação com os militares é a defesa. E você pega um ministério como esse e fala, estão proibidos de serem ministros. Cara, que loucura é essa? Se isso aqui não é perseguição, eu não sei o que é. Nos Estados Unidos, não achava bonito, bacana. Nossa, olha os generais, isso. É uma coisa mais normal do mundo. Mas no Brasil, não. Assim, é literalmente uma criminalização. É um sentimento aí que vem desde os anos 80, vem se intensificando. Fez parte aí, inclusive, de um projeto que vem de fora para dentro. A gente até comentou, acho que semana passada, fez um dossiê, relembrando algumas denúncias que foram feitas ao longo dos anos. Projetos aí, inclusive, foram solicitados ao Fernando Henrique Cardoso, ó, tem que enfraquecer as Forças Armadas no Brasil. Se for assim, não pode assumir um ministro da Casa Civil, da Saúde, da Educação, pouco, paga... Agora, ministro da Defesa, assim, é para desmoralizar de verdade. Aí continua, vai da prisão de membros, de mesas receptoras, fiscais de partidos, candidatos pelo prazo de até 30 dias antes da eleição do primeiro turno, ok? Proibiu o vedado o uso do cargo público para denominar um candidato, ok? E aí eu venho agora. A PEC dá ao Supremo poder exclusivo para julgar crimes contra a democracia. E o pessoal reclama, né? Ah, o foro. Pronto, agora vai ter foro. Agora vai ter foro para ficar tudo de boa. Dureza, viu? Dureza. Lembrando também que para isso aqui passar tem que ter votos, né? Então vamos ver. Vamos ver se a turma que tá lá vai votar uma coisa assim, né? Se bem que o Senado, a composição atual, tá daquele jeito. Por outro lado, nem tudo é notícia ruim. CCJ da Câmara aprova PEC do BNDES em derrota para o governo Lula. A importância de estar presidindo as comissões e realmente estar presidindo, não é só participar, fazer parte lá do quórum, porque você vê, ó, a análise, começar por baixo, vinha sendo adiada desde 2023. Por quê? Porque em 2023, primeiro ano, a CCJ, no acordo, ficou com o PT, estava na mão do Rui Falcão. Agora, mudou a presidência, caiu na mão da Carol de Tone, que pisou no acelerador. Então tá ali, botou para andar. O texto dá poder ao Congresso de barrar empréstimos realizados por bancos públicos controlados pela União, especificamente quando essas operações financeiras são destinadas a negócios ou projetos fora do Brasil. Eu achei isso aí bem importante. Tem alguns pontos aí em relação à agenda econômica. Eu acho que o Congresso, tá todo mundo aí, sei lá, ampliando, né, seus poderes, suas participações. Acho que depender do Congresso devia entrar outras áreas também. Veja a questão da margem equatorial. Por que o Brasil não pode explorar? Por que tem que ficar refém da boa vontade da Marina e do IBAMA? Enquanto a Guiana Francesa está lucrando horrores e vendo o país crescer mais do que nunca. E também falando da CCJ, a turma tá atrás de treta, viu? Comissão da Câmara retoma projeto que prevê voto impresso e recontagem física. E por que isso está acontecendo? Porque a CCJ está na mão da direita. Porque lá atrás teve uma articulação em torno disso. Assim, é por isso que mesmo com todas essas notícias que vocês estão vendo, e por isso que todo mundo sabe quem é o Colombo, não é nenhuma novidade, que o pessoal no final do dia falou, cara, não tem nenhum outro candidato viável,
tem duas opções. A gente perde, tem a narrativa que a gente bateu de frente e tudo mais, vai ficar sem nenhum espaço, sem nenhuma comissão. Então, sei lá. Assunto a gente tá comentando sempre. Nossa, me dá uma tristeza quando eu vejo algumas coisas. Mas vamos continuar. Vem tentar dar umas risadas aqui do Dilma agora. Dilma 3 é a Dilma 2. O retorno, diz o The Deutsche Bank. Banco alemão prevê que a economia brasileira deve crescer menos que 2% em 2025, inflação ficará perto de 5% e taxa Selic pode chegar a 14,5%. Vocês acham que a inflação de 5% vai ser a realidade de vocês? Esses números, né, eles podem até ser verdadeiros, se você olha alguns cenários, mas não é que o povão sente no bolso, mas não é mesmo. A avaliação do governo é negativa para 90% do mercado, diz Quest. Felipe Nunes está lá sempre batendo ponto na Globo News. E vamos dar uma olhada nessa pesquisa, né? Olhando, inclusive, já de início esse dado. Você vê que teve pesquisa em março de 23, maio de 23, julho de 23, setembro de 23, novembro de 23, março de 24 e agora dezembro. Com um tempão sem essa pesquisa, né? Olha qual é o momento. O melhor momento do Lula foi em julho de 23. O que aconteceu em julho de 23? Vocês lembram? Reforma tributária. Reforma tributária, né? Aquela porcaria de reforma. Mas, pra Faria Lima, aquilo era bom. Enfim, o tempo foi passando, os caras viram que não dá, né? 90%. Eu fico de cara que ainda tem 3% que acha que o governo Lula é positivo. Não, bom. Top. Antes era 0, agora é 3%. Como você avalia o trabalho do Haddad? Mesma coisa, né? O pico do Haddad, pico do Mandetta foi na reforma tributária, depois deu uma caída e uma estabilizada. Caiu um pouco mais, mas está relativamente estável. Na sua avaliação, a força do Haddad. Bom, esse aqui é bacana, né? Você vê que tá menor. O Haddad tá cada dia mais recluso, mais desempoderado. Alguém vai discordar disso? A política econômica do país está indo na direção certa ou errada. E você vê, né? O gráfico é muito similar. Ela vem caindo, a direção certa dá uma subida até a reforma tributária e depois só cai. Só cai. 96%, cara, tá na direção errada. Eu não sei realmente. Eu não sei se tem alguém no país. Até a esquerda falou, não, a coisa tá indo pro caminho certo. E ninguém consegue propor nada para melhorar. Nos próximos 12 meses, qual sua expectativa em relação à economia? Piorar, boa. Mas tem 2% do mercado que não, vai melhorar, vai ficar boa. Confia no Lula. Confia no painho, vai dar certo. Na sua avaliação, o governo está preocupado com... Vou pular o primeiro. Taxa de juros. Vamos olhar a ordem. Em segundo lugar, o governo está preocupado com a taxa de juros. O governo está preocupado com a relação com o Congresso, com a alta do dólar, com relação com o judiciário menos. Aí depois tem desemprego, de inflação. E o que o governo está menos preocupado e mais preocupado? Equilíbrio fiscal, é o que ele menos se importa. E o que o governo mais se importa? Com a popularidade do Lula. Então, quando você olha aqui as preocupações, que está aqui de segundo lugar até penúltimo, na verdade, por que o governo está mais preocupado com a taxa de juros que com o equilíbrio fiscal? Porque a taxa de juros impacta na popularidade do Lula. A relação com o Congresso depende para aprovar algumas coisas para melhorar a popularidade do Lula. A alta do dólar preocupa o governo Lula por quê? Porque impacta na popularidade do Lula. Não é que o governo está preocupado com o dólar porque vai ter um impacto na economia, não. Porque isso vai ter impacto na popularidade do Lula. Como o equilíbrio fiscal não vai mudar muita coisa na vida de Lula, então estão pouco preocupados. O importante é a popularidade de Lula. Qual o nível de credibilidade do novo arcabouço fiscal? Nenhuma. Ou pouca. Então, para que porcaria vocês aprovaram? Gente, olha só. Uma coisa é o seguinte. Segurança pública. Você tem uma ideia. Não, a gente vai fazer esse processo aqui. Aí você cria uma coisa, às vezes gera mais burocracia,
Aí, isso é uma questão que você acha que pode dar certo. Você vai lá, tenta, mas você não tem aquela certeza. Porque você tá mexendo com capital humano. Fala, não, a gente vai fazer isso daqui pra gente tentar evitar, sei lá, pra gente tentar reduzir o índice de crimes. Você faz, às vezes reduziu 5%, às vezes não reduziu nada, às vezes até aumentou. Vai saber. Mas não é ponderável ao nível do arcabouço fiscal, pelo menos. O arcabouço fiscal, você está falando de números. Você está falando de matemática. Vai ter algumas variáveis que não estão na mão do governo? Vai. Tem o cenário internacional, o dólar, tudo mais, a arrecadação, a economia dá uma desandada. Mas, pelo amor de Deus, são números. Números. Essas pessoas tá lá com HP 12C, naquela calculadora financeira, o tempo todo batendo número. Era só olhar o que estava sendo proposto. Agora que o país quebra, aí fica, não, não tem crédito. Agora! Agora! Por que não olhou lá atrás? Isso daqui vai ser a mesma coisa com a reforma tributária. Na hora que entrar em campo foi uma porcaria, não. A hora lá atrás. Mas todo mundo bateu palma, olhando pro próprio umbigo. Nos padrões atuais, até quando a regra de gasto acabou sustentável? Cara, até 2027, basicamente. Porque você soma ali o... Quem acha que não vai ter 2027 dá 15%. 85% acha que não passa de 2027. Como é que você cria uma medida? Porque tem que ser uma medida estrutural. Uma medida assim que você possa se valer dela para você ter previsibilidade. Por que isso aqui indica? Tá, quando chegar em 2027, quebrou. E aí, vai fazer o quê? Vai ter que aprovar uma nova regra fiscal. Uma nova regra fiscal envolve mais debates, mais discussões, mais cortes, mais brigas entre setores. E aí resolve como? E nunca vai ficar assim. Você já aprova um negócio que tem que ser longevo e só dura até 2027 e já falhou um ano. Mas foi uma decisão técnica. 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 É tudo técnico. Não, é muito técnico tudo que está acontecendo. Vários pareceres técnicos. Outra coisa bem bacana, né? O Brasil tá quebrado. Quebrado nunca quebrado ainda. O PT tá quebrando o Brasil. Tá tudo esse caos. A economia, ninguém bota fé na economia. Mas e aí? Você compra títulos brasileiros? Você vai continuar comprando? A maioria vai, né? Assim, na verdade, você deixaria de comprar títulos? Não, vou deixar não. Porque vai pagar. O governo sempre vai pagar. Sempre vai pagar. Aí fica o pessoal falando, não, se não aumentar a taxa de juros, o povo não vai comprar. Não vai comprar o quê, rapaz? Vocês querem bolsa banqueiro. Na sua avaliação, em relação à taxa Selic, o cupom de dezembro vai. 2% acha... 1% acha que vai manter do jeito que tá. 1% acha que só vai aumentar 0,25%. O restante, rapaz, vai aumentar quase um ponto percentual. Tá entre 1,5%. A maior parte de 0,75%. Tome taxa de juros. Taxa de juros mais alta, fica mais caro para pegar empréstimo, ou seja, para você pegar uma linha de crédito aí para você expandir o seu negócio. Se você não expande o negócio, não gera tanto emprego. Não aumenta a produtividade. Fica do jeito que tá. Vai desandando. Dólar aumentando. Vai para onde no final do dia? Para lugar nenhum. Qual a capacidade do governo de aprovar a sua no Congresso? Baixa. Irregular. Né? Alta que não é. Desde que Lula tomou posse, a imagem do Brasil no exterior piorou. Ah, é. Ah, nada. Stuberger acho que foi o principal nome, né? Luiz Stuberger, do Fundo Verde. Não, porque Lula é confiança. Lula é para mostrar para o investidor internacional que é seguro investir no Brasil. O investidor internacional vai voltar a investir no Brasil com Lula, porque Lula é previsibilidade. Tá pior, né? A imagem do Brasil. Bem pior. Muito pior. E aí, se você perguntasse para o cidadão comum que acompanha a política, que não é um bitolado, ele ia falar, cara, o que vocês estão fazendo? Se Lula for candidato, ele é favorito para vencer? Não. Menos mal, né? Mas ainda tem 34% que acha que Lula tem chance de ser o favorito. Imagina, o caos está acontecendo. São os técnicos, são os grandes técnicos. E a curiosidade, e acho que é uma opinião que a maior parte de vocês, eu acho que até vai concordar. O plano aí para acabar com Lula fortalece ou enfraquece a candidatura dele em 26? Que é a questão do golpe e tudo mais. Não faz diferença. 76% não vai fazer diferença. Ninguém aguenta mais.
Ninguém aguenta mais o Lula. Ninguém aguenta mais o Lula. 21%, 20%, né? Um a cada 5 acho que vai fortalecer o Lula. Por outro lado, quando você pergunta, irmão, e se Bolsonaro foi preso, hein? Se ele for preso, vai ser bom pra quem? Pro governo? Né? O Lula vai ficar mais forte, vai prender o Bolsonaro, nossa, vai ficar super popular? Ou vai ser bom pra oposição? Os caras vai ser bom pra oposição. Ninguém deseja isso, né? Pelo amor de Deus. Mas só pra mostrar. Na ânsia de perseguir e vingar, porque o petista adora isso, eles podem estar se auto-sabotando. Com o Bolsonaro inelegível, quem deve ser o candidato da direita em 2026? Dentre os nomes aqui, o que dispara em primeiro lugar é o Tarcísio. Aí tem o Caiado, Zema, Marçal, 2%. Teve gente que escolheu o Marçal. Ratinho Júnior, Simone Tebet e outro. Você vê que o Tarcísio é quase que unanimidade disso daí. Tinha que ter colocado o nome de outras pessoas. Tinha que ter colocado, sei lá, o nome do Eduardo Bolsonaro, que falou sobre isso, ser candidato lá no CIPEC. Mas foi antes, né? Beleza. Caso Lula não seja candidato, quem deve ser o candidato da esquerda em 26? Haddad, Alckmin, Boulos, Ciro Gomes. Aqui eu não sei se é o desejo deles ou se é o que eles acham que vai ser. Aí, olha que tabelinha bonitinha. Lula versus Bolsonaro. Quem leva? Bolsonaro. É mesmo? Agora, né? É voto deles. Eles escolheram votar em Bolsonaro. A mesma turma do mercado que fez o L, os Faria Limers. Aí agora o mercado se arrepende. Aí 80% do mercado agora vai de Bolsonaro. Tarcísio contra Lula, 93-5. Caiado contra Lula, Caiado. Marçal contra Lula. O melhor cenário pro Lula é contra o Marçal. Que curioso, velho. 18% anulo, né, branco nulo. Nesse cenário, o Lula pra mim não dá. Não tem condição de anular um voto, velho. Não tem condição de anular o voto. Mas enfim, Bolsonaro versus Haddad é Bolsonaro. Tarcísio versus Haddad é Tarcísio. E é curioso, né? O Bolsonaro tem mais votos contra Lula do que contra o Haddad. Você vê como é o grande mercado brasileiro. Haddad versus Tarcísio é Tarcísio. Caiado versus Haddad é Caiado. O melhor cenário, mais uma vez, pro Haddad é contra o Pablo Marçal. O quanto você confia em candidatos políticos? Pouco, nada. Lula liderando, né? Lula e Alexandre Silveira. Curioso colocar o ministro ali. Depois Simone Tebet, nenhum tipo de confiança. Pacheco também, não é fluxo e cheiro. Fernando Haddad, Bolsonaro também a turma não gosta muito. Aí vem o Lira, um Galípolo. A turma confia mais no Galípolo que em Bolsonaro, né? Grande mercado brasileiro. Aí o Zema, tá mais bem posicionado que o Galípolo. Tarcísio. E o homem, né, o grande homem do mercado financeiro é Roberto Campos Neto. Vamos ver onde Robertinho vai trabalhar quando sair do Banco Central. Tem que esperar 6 meses. Aí depois dessa pesquisa, né, a turma da Globo News se dedicou ontem em vários momentos, várias falas, né, aquele chororô de sempre, padrão que vocês já conhecem. Aí vem a Aline Cantanhede, ó. Avalistas do mercado financeiro, 96% deles dizem que o rumo da economia está indo mal, mas espera aí, não, espera aí, pô. Desde o início do governo Lula, você tem previsão do PIB, a previsão de crescimento da economia, surpreendendo para melhor, a gente tem o menor desemprego da série histórica e agora a queda acentuada da miséria e da pobreza extrema. Então, né? Alguns desses indicadores, talvez, né, com a chegada de Marcinho Pokémon, sei lá, pode ter mudado, né? Uma forma ou outra forma como você lê esses indicadores. Pode ser que isso aconteceu, não sabemos. Segundo lugar, PIB subiu. Tá, não significa que o povo tá mais rico, só que o PIB aumentou. A economia tá crescendo, tá? Mas esses números, eles não refletem a vida da população. Isso deveria estar cada vez mais claro para as pessoas. Beleza, números bacanas. E o mundo real, Cantanhede? Mundo real. Ah, desemprego. Como é esse desemprego? Salários estão aumentando ou beleza, o salário está caindo e você está começando a contar a informalidade, você muda o critério. Também pode mudar o critério. Aí vem o André Trigueiro. Não viu o mercado ter as mesmas reações alérgicas que está tendo agora no governo anterior. Já puxou a carta a Bolsonaro.
quando incensava-se a Paulo Guedes com as maiores estripulias do governo anterior em relação a precatórios, as declarações tapafúrdias e golpistas, que o ex-presidente agitando o país, né, do ex-presidente agitando o país, e o mercado ali oscilando um pouquinho, o dólar, os juros, vai dizer que a economia no Brasil, no governo anterior, estava em céu de brigadeiro. Teve um fique em casa, e a economia do Brasil começou a dar uma aquecida, né? Assim que acabou o fique em casa, né, Trigueiro? O cara querer comparar um fique em casa global com o governo Lula, ou vai dizer que a turbulência que se vê hoje no mercado financeiro é compatível com a mesma régua que se media há pouco tempo a montanha-russa que a gente viveu aqui. Que montanha-russa. Aí Bolsonaro, ele nem marcou a Globo nem nada, mas acho que essa fala aqui dele é boa para rebater a Globo, né? Por que será que ninguém reclamava tanto da economia brasileira durante o governo Bolsonaro? Um dos principais temas do momento que o Lula está sendo criticado por isso é a questão do déficit, né? O Brasil entrando na insolvência, você gasta mais do que você ganha, a trajetória da dívida segue subindo, o arcabouço já foi para o saco. Enquanto isso, Bolsonaro explica, durante o meu governo, em relação a essa questão de gastos, né? Redução de cargos, de gastos e superávit das contas. Fizemos mais usando menos. Reduzimos cargos, reduzimos os ministérios. Extinguimos aproximadamente 90 mil cargos e funções na administração federal por decreto. E vendemos imóveis da União cornetando os seus gastos. E com resultado, investimos em infraestrutura e moradia. Desenvolvemos a legislação que agilizou a venda dos bens da turma que comete crimes para reversão e uso das forças públicas de segurança. Em 2019, foram extintos quase 65 mil cargos. Em 2020, 21 mil, 21, 6.300. Estimamos a economia de quase 1 bi por ano com a redução dos cargos. Economia em grandes patrocínios, foco em quem precisa. Desde 2019, o governo cortou patrocínios para grandes empresas e modificou a gestão dos recursos em diversas modalidades. Resultado, economia de quase 650 milhões. Uso compartilhado de salas e edifícios entre órgãos da administração pública federal criou uma economia de meio bi somente em 2021. E tiveram outras medidas. Então, assim, porque o governo tinha boa vontade, tá fazendo alguma coisa. Pelo amor de Deus, pô. Aí você vê, esse é um padrão. É a mesma carta. A Cantanhede, Trigueiro e a chefe de todos, né? Miriam Leitão. Mercado financeiro tem uma incerteza fiscal, mas aceita a mais imprevisível das ordens políticas, o golpismo bolsonarista. Aí tá lida no chilique que a pesquisa Quest mostra de mais importante a visão limitada de que seja imprevisibilidade para o mercado financeiro. Os operadores entrevistados mostram na rejeição à situação atual, temor de não saber como ficará a trajetória da dívida e o déficit público, mas aceitam a mais imprevisível das ordens, a autoritária. Questionados sobre quem votariam no cenário que Lula e Bolsonaro fossem candidatos, 80% declararam voto em Bolsonaro e somente 12% em Lula. E se Bolsonaro fosse candidato contra o Haddad, 72% votariam em Bolsonaro e só 21% em Bolsonaro e só 21% no Haddad. Miriam Leitão, a insatisfação com Lula não é só do mercado. A esquerda está insatisfeita. Quem é de esquerda mesmo. Eu estou tentando evitar e generalizar a esquerda e o petista, porque está começando a ser duas coisas diferentes. Eu vou deixar para tratar como esquerda quem ainda tem algum resquício. O cara pode ser aquele populista só à medida que você fala, cara, isso aqui vai dar errado. Mas pelo menos ele está defendendo. Pelo menos ele mantém a pose. Fala, não, tô aqui, ó, tô do lado do trabalhador, tô do lado do pobre. Petismo é outra coisa. Petismo é assim, irmão, a gente vai tirar tudo do pobre para ajudar os campeões nacionais. Aí, quem tá insatisfeito com o governo ali da esquerda? O próprio MST, que é basicamente um braço do Lula. Insatisfação com o governo vai do mercado ao MST. É dura, né, a vida do Lula. Agora, MST decide invadir propriedades rurais e realizar protesto na frente da sede do INCRA no Rio Grande do Sul. Porque o Lula não faz nada. Abandonou seus amigos, deixou pra trás. Miriam Leitão volta ainda, né? Na verdade, nem foi ela. A menina que escreve na coluna dela. Luciana Casemiro. Ceia de Natal está mais cara, mas presentes tradicionais ficaram mais baratos.
Na defesa desse governo, ninguém supera. Pois é, Atalaia, ninguém supera. Aí, vê isso daqui, ó. Esse cara, quem é esse cara aqui pra ele querer falar sobre o Brasil? O cara não usa ninguém. Ele não é nenhum técnico, não é nenhum cara do mercado. Eu quero só dar play aqui pra vocês ouvirem, às vezes, a opinião de quem tá nas camadas mais populares do Brasil. Eu já tinha visto muito tempo atrás, esse cara aqui, esse cara foi muito vindo no TikTok, onde ele mostrava a vida dele, e era só perrengue, ele tava construindo assim uma casa há muito tempo atrás. Bicho, esse cara aqui é do perrengue mesmo. Perrengue de comer pé de galinha. Tinha até uma receita que eles davam que era de pé de galinha, com a minha Nossa Senhora. Não é que eu sou fã, não, é porque assim, esse cara aparecia tanto no TikTok antigamente que não tinha o que falar. E ali, pelo visto, você vê, né? Casa padrão brasileiro, né? Você vê ali, não tá totalmente rebocado, uma pintura daquele jeito, né? A casa ainda por terminar. E ele vai comentar sobre o dia a dia, como é que tá a vida das pessoas, né? Dos mais pobres no Brasil. Vê se esse relato parece com outros relatos que você já ouviu por aí. E será que não é assim que as pessoas também estão vendo o governo Lula? Não é só o mercado? Possível morar no Brasil. Cara, minha conta de luz tá vindo R$ 350. Pô, Deus, é barato. Mas eu sempre tive o controle, você me conhece, de tudo que eu sempre gastei. Por mais que eu tenha videogame, geladeira, televisão, é muito difícil ligar essas coisas, porque eu não passo em casa. Na minha casa não tem nem chuveiro quente. Se a gente quer tomar banho quente, a gente esquenta a água no fogão. E minha luz continua vindo R$ 350. Quando você pega a conta de luz, ainda mais aqui no estado do Rio, você tem a bandeira vermelha. Patamar 2, que é a mais cara de todas, e daqui a pouco inventa patamar 3. E vocês sabem por que o motivo? Vocês conhecem o Joel, o irmão Batista? Eles compraram uma hidrelétrica. E essa hidrelétrica está dando prejuízo. E o governo decidiu repassar esse prejuízo em imposto a todos hidrelétricas. E por isso que está saindo caro. Vocês que acham que tá lutando pelo pobre, não, tá lutando pelos ricos. Entendeu? Por isso que toda vez que eu vejo alguém fazendo um gato, toda vez que eu vejo alguém fazendo furto de energia, furto de água, eu não esquento minha cabeça. Porque diferente de você furtar de alguém, você tá furtando de alguém que tá furtando de você. Ah, é errado. Que errado o quê? Esses caras estão metendo a mão. Estão metendo a mão, eles ganham muito dinheiro em cima do pobre, do trabalhador. Só que tem gente que ainda fala que as coisas estão melhorando. Você vai no mercado, você não consegue comprar nada, absolutamente nada. E tem gente que ainda fala que as coisas estão melhorando. Você vai no mercado, a gasolina está R$ 6,70. Ainda tem gente que fala que as coisas estão melhorando. Ah, mas na época do fulano de tal, a gasolina era 9. Eu não vi 9 em lugar nenhum. A única gasolina que eu vi 9 foi a Pódio. Eu vi a 7. Pô, guerra, pandemia, um monte de coisa. Aí você vai falar alguma coisa e vai reclamar, você é bolsominion, você é bolsonarista. Eu não tô falando nada de Bolsonaro, nada de Lula, tô falando do meu bolso. Até onde vai? Quem ganha um salário mínimo vai passar fome. Vai para não tem nada barato. Nada barato, nada. E tem gente que não defende ainda. Eu acho que quem defende ou faz de sacanagem, ou não compra nada no supermercado, ou não tem carro, ou vive às custas do pai, ou é funcionário público que vive às custas do governo. Minha mercadoria no correio até hoje não chegou. Não chegou, também não chegou. Sumiu nesse serviço público de bosta que é o correio. E aí, cara, a gente paga mais caro pra ter o pior da qualidade. Ah, cara, o país acabou, velho. É se por si agora. É se por si. É isso, olha só quando de luz como é que comentou. Ai, tá falando besteira. Compra videogame e quer reclamar da luz. Por isso que tá assim, mano. Por isso que o Brasil tá uma bosta. É serviço essencial. Não é luxo, não é lazer. Serviço essencial. Se eu pago caro, todo mundo paga caro também. Voz do povo, né? Passando um recado. Esse cara tá longe de ser alguém com capital. Ser alguém da Faria Lima. Você vê, né? O país acabou, o país acabou. E, cara, gente, isso aqui é serviço essencial, serviço básico. Água, luz.
Imagina, né? Casa pequena, assim, casa humilde. Mas a Miriam Leitão que a gente fala, não, o mercado aí não liga, imprevisibilidade. Helene Candeia falando, o PIB está crescendo, a economia, tá bom, tá bom. Conversa, sai na rua, Cantede. Pisa na rua, fala com o cidadão comum. Não conversa dentro do Projac, não. O Projac aí tá bom demais, Globo lá, o PS, não sei quantos milhões de isenção fiscal, fora toda a verba de publicidade, tá de brincadeira. Aí você vê, ó, Copesa anuncia reajuste de quase 10% na conta de água e nova tarifa social para famílias de baixa renda. A tarifa regular vai sofrer um reajuste de 9,88%. Boa. Alguém teve um aumento de 10% do salário? Mas a inflação? Não, a inflação 5%. Ah, 5% de inflação. Tá tudo 10%, 14%. Não, a inflação vai ser 5%. Vai. Planeja aí tua vida se valendo do IPCA, para ver onde vai parar. Real enfraquecido deve tirar o Brasil das 10 maiores economias. 2025, $1,06, o Brasil cairia para a 12ª posição. Atualmente está em 10º. Você vê, né? Há 5 meses comemorava a 8ª colocação. Agora já é 12º. Décima, gente. 10ª maior economia do mundo. É uma posição alta, pessoal. Mas a desigualdade, né? A diferença entre quem tá lá no topo, os amigos do rei, os campeões nacionais, a diferença de um campeão nacional, do alto funcionalismo público para a base, isso é um absurdo, viu? Isso realmente no Brasil é um absurdo. Mas vamos continuar, porque o que tá ruim pode piorar. Mas graças a Deus tem gente trabalhando. Parabéns aí pro senador Eduardo Girão. Esse tema aqui é importantíssimo. Mais uma vez, os espertinhos estão tentando avançar, que é a questão de cassino. CPI das apostas recomenda que Pacheco suspenda a votação de PL que legaliza jogos de azar. O colegiado respaldou um requerimento extra-pauta feito pelo Eduardo Girão para que fosse encaminhada uma moção ao Rodrigo Pacheco, sugerindo que a proposta deixe de ser apreciada até que o cenário das apostas esportivas online seja regulamentado. O PL autoriza o funcionamento de cassino, bingo, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalo. No documento, Girão argumenta que as apostas esportivas têm causado uma série de problemas sociais e econômicos, como superendividamento das famílias, impactos na saúde mental e desvio de bilhões de reais de setores produtivos para as bets. Aí veja. Brasil, né? Atenção. Descobrimos offshores no Panamá que ligam 2 das principais bets do país a bicheiros e doleiros. Essas 2 bets operam com licença do Ministério do Haddad. E tem o apresentador Ratinho e o Wesley Safadão como divulgadores, né? Marketing. Bicheiros, inclusive, estiveram em Brasília defendendo a legalização do jogo. Este é o empresário pernambucano Jorge Barbosa Dias, dono da Betmarjo Esportes. Em 2017, abriu uma ficha no Panamá. O sócio dele era Valdênio Carneiro de Farias, conhecido doleiro que hoje vive entre o Brasil e os Estados Unidos. Em Pernambuco, Valdênio Farias já foi investigado por organização criminosa e lavagem. No relatório da Operação Anfis de 2020, a Polícia Federal descreve Valdênio como um integrante de uma rede de doleiros. Um doleiro é um operador ilegal de câmbio que compra e vende moeda estrangeira. Outro offshore liga o dono da Multibet a um ex-sócio de Carlinhos Cachoeira. Só nome bacana. Hoje, esse ex-sócio do Cachoeira tem negócios com a família de Luizinho Drummond, famoso bicheiro do Rio de Janeiro. Ricardo Rezende Soares de Oliveira é um empresário de Belo Horizonte, dono da Multibet. Em outubro de 2015, ele abriu 2 offshore no Panamá com José Ângelo Beguini, assim que se pronuncia, que está ali na foto abaixo, ex-sócio de Carlinhos Cachoeira. Uma delas foi encerrada, a outra consta, ainda como ativa. Em 2019, Beguini foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corromper servidores da Receita. O que ele aprontou? O objetivo era importar 3.600 máquinas caça-níqueis, o que obviamente é ilegal. E aí, para permitir importar esse tipo de máquina, os servidores corruptos da Receita editaram a norma enquadrando as máquinas como
periféricos de informática. Não, ele tá comprando aquelas peças de computador. Em maio desse ano, Begin tornou-se sócio em outra offshore na Flórida, com Luiz Antônio Lourenço Drummond. Ele é filho e herdeiro do bicheiro Luiz Pacheco Drummond, o Luizinho Drummond, bicheiro e ex-presidente da Imperatriz Leopoldinense. Além das offshore no Panamá, Ricardo Rezende tem aliados em Brasília. Vários políticos vieram ao casamento dele, inclusive o grande senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, inclusive, é autor do principal projeto de legalização dos jogos de azar e dos cassinos no Brasil. Aí tá ali a foto, o grande Ciro Nogueira. Onde tem dinheiro, Ciro Nogueira tá lá, viu? Rapaz, se controla, Ciro Nogueira. E quer aprovar as bets. É o Brasil. Brasil. É o André comenta. Nos próximos dias, teremos mais histórias sobre quem são donos de bet no Brasil. Siga esse repórter por mais conteúdos como esse, né? Esse é o jornalista do Estadão. Sei que ele comentou. Eu, como tinha as imagens, eu falei, trazer o que ele colocou no Twitter mesmo. Economia quebrada. Aí todas as propostas que colocam na mesa não é para ajudar a economia, é para continuar quebrando. Vamos quebrar mais, vamos acelerar, vamos fazer com que as pessoas se endividem ainda mais. Vamos tirar dinheiro de quem que pode estar indo para o setor de produção, que faz a economia girar, e vamos jogar numa bet, ligada ao offshore, ligada a bicheiro. Ainda tem que ouvir, vez ou outra, liberar, falando, não, o dinheiro é das pessoas, elas fazem o que quiser. É isso mesmo, vamos dar para bicheiro, vamos mandar para fora do país. Inclusive, foi acho que uns 2 meses atrás, o Metrópolis comentando que até a máfia daquele país lá na Ásia Vermelho estava envolvida nesse mercado de bets. É sensacional. Os bancos estão nem aí, desde que ele ganhe. Bradesco já até inclui o hábito de apostas em análise de crédito. Mas o comprometimento de renda de apostadores levou o banco à inclusão de item para compor score. O Bradesco inclui hábitos de apostas no score. A epidemia das bets agora impacta até o acesso ao dinheiro. Em vez de combater a raiz do problema, o sistema ajusta as regras para lucrar com a miséria alheia. Aí o que ele faz? Ele até te dá o crédito. Falou, rapaz, ó, pelo teu score aqui eu vou ter que te dar com a taxa de juros maior. Porque tu é apostador, né? O risco que o teu é muito grande. O que estão fazendo com o Brasil, gente? O que estão fazendo com o Brasil, pessoal? Não acabou nem 2 anos ainda. Ainda não virou Venezuela, mas tá, paz. Não foi nem 2 anos. Nem 2 anos a gente tá aqui. E só pra gente falar rápido direito, pra terminar com um clima um pouquinho mais alegre. Ou talvez nem tanto assim. Mas acho que vai terminar com um mais alegre. Eduardo Bolsonaro tava lá no CPEC. Falou o seguinte, né? Que Bolsonaro é o plano A. E ele pode ser o plano B. A depender, vamos ver. Tá ali, o plano A é Bolsonaro, posso ser o plano B. Afirmou Eduardo, que está em Buenos Aires, onde participou de painel da CPEC. Apesar da declaração, ressaltou não ser candidato para o próximo pleito brasileiro. Não, o candidato é Bolsonaro. Quem também falou que o plano A é Bolsonaro foi o senhor Arthur Lira. Mas calma, não se empolga. Não é que o Lira tá mentindo. Eu não vou nem falar para você, não é que o Lira não vai fazer uma campanha para Bolsonaro. O Lira precisa, se ele quiser, ter sonhos maiores, como ser senador. Mas vamos escutar. Falando de 26, nós temos um presidente sentado na cadeira, que todos nós sabemos a sua capacidade de articular politicamente. Se entregar o Brasil bem nos próximos anos, é candidato fortíssimo à reeleição. Nós temos a direita ainda, a meu ver, com Bolsonaro candidato. Eu não vejo outro candidato para ele que não seja ele mesmo. Se vai ter elegibilidade ou não, isso a gente vai saber no período de eleição, mas o presidente Lula já disputou uma eleição assim e substituiu, o que pode acontecer. É isso, e sabe tudo de política, viu? Leitura afiadíssima. A pessoa que até comenta, né? A cara de desgosto da jornalista é impagável. Aí você tem que ver a cara dela, né? Eu mando ir lá no Telegram, você vai lá e assiste. Aí você fica, mas rapaz, o que é que aconteceu com o Lira? O que aconteceu com o Lira? 2026 é uma eleição que só ocorre a cada 8 anos. É aquela eleição onde tem 2 vagas para o Senado. 2. É a chance do Lira. É agora. Tá vindo depois de uma presidência da Câmara, montou aí sua base.
O timing para ele é agora. Alagoas. Bolsonaro deve procurar algum candidato de direita mesmo. Eu não sei quem é de direita mesmo para valer lá em Alagoas. Eu realmente não sei. Só que são 2 vagas, né? Vai que o Lira, né, consegue ser a segunda vaga. Tem um prefeito de Maceió, né, o JHC, parceiro do Lira. E quem tá do outro lado, que com certeza vai ter apoio do Lula para uma das vagas, é Renan Calheiros. Então, né, Lira versus Renan. Se eu tiver oportunidade, eu irei. Disse o Lira sobre possibilidade de concorrer ao Senado. Vocês acham que tem alguma possibilidade de Lira receber o apoio do PT para o Senado? Não tem. O Lira pode até ser ministro, que eu acho difícil. Mas apoio? Não vai. O PT não vai entrar em rota de colisão com o Renan Calheiros. Não vai entrar em rota de colisão. Então, Lira, nem que seja no discurso, ele vai ter que emplacar, nem que seja no discurso, falar, não, vamos aqui, vamos à direita, né? Porque não tem espaço para ele. Do centro para a esquerda, é Renan Calheiros na cabeça. E aí o PT deve ter mais um candidato, a esquerda deve se unir para lançar alguém lá, dobradinha. Renan Calheiros, com alguém do PT. Na direita, o Lira vai, com certeza, ele vai tentar se cacifar para pegar uma dessas 2 vagas. O que fica claro é que pro Lira tá falando isso em um evento público, sinal que Bolsonaro segue gozando de prestígio, segue gozando de votos, né? Tem votos. Até participei lá do podcast do Fala Glauber e no momento entrou nessa discussão. Basicamente, Bolsonaro passar o bastão. Eu falei, cara, só o Lula perdeu já. Por que ele tem que passar o bastão agora? Eu quero que o Bolsonaro fique com o bastão até o final. Não é por nenhum tipo de egoísmo nem nada. Primeiro, porque eu acho que ele tem o direito de disputar. Segundo, ainda que ele não tivesse de disputar, quando eu olho no âmbito do legislativo, os candidatos mais alinhados com o Brasil que eu espero estão ali no entorno de Bolsonaro. Vai passar o capital político dele agora para quê? Não, ele tá lá para todo mundo ficar, né, mendigando, Jair me ajude, Jair me apoie. Tem que ficar lá, tem que beijar a mão. Tem que beijar a mão até o final do dia. Essa eleição pro Senado, eu acho que vai ser o grande ponto de 2026. Mais do que presidente da República, mais do que governos, né, deputados, eu acho que a do Senado vai ser aquela coisa, né? Os candidatos que se preparem. Eles vão encarar aí, não é a população, mas quem acompanhou a eleição de 22, viu como foi pegada, viu como foi dura para a direita. Os senadores que quiserem ficar contra o establishment, se prepara que o bicho vai pegar em 26, viu? Vai pegar, mas pode ter certeza. O que eu sei também é que eu fico por aqui, sigo meu trabalho, quero dar um pouco mais, passar no meu canal, tem um montão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br. Vou mandar os vídeos que eu mandei no Telegram, sempre, acho que já falei até isso. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.